Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao módulo 53 das Engenharias Híbridas da Unicesumar, Polo Curitiba. Eu sou a tutora Jéssica e vou acompanhar vocês durante esse módulo na disciplina de Química Experimental. Então, como vocês receberam essa semana o meu e-mail sobre o roteiro de aprendizado, agora eu vou passar algumas dicas de resolução para vocês, tá? É importante, antes da gente começar, eu frisar que o objetivo desses roteiros semanais é justamente para aplicar o conhecimento que vocês tiveram ao longo das aulas com a professora Natália, tá? Então, é importante que vocês assistam a aula conceito e a live dela, tá? Para que vocês consigam ir acompanhando tudo que está acontecendo na disciplina e o conteúdo, claro. É importante que vocês deem uma lida no livro, como vocês bem sabem, né? O livro, ele acompanha as semanas, então cada capítulo do livro é referente a uma semana do módulo, então nós temos 9 capítulos com 9 semanas de conteúdo, tá? Então, começando com noções básicas sobre segurança de laboratório, porque a química experimental, vocês vão reparar, devem ter reparado tanto na aula gravada quanto na live da professora Natália, que essas atividades laboratoriais, elas são de bastante risco, tá? Principalmente quando a, a pessoa está lidando com ácidos ou com reagentes químicos muito fortes, voláteis e alguns até inflamáveis e explosivos. Então, a boa prática dentro do laboratório, né, a boa conduta, ela precisa ser dita e respeitada para que acidentes não ocorram. Já teve casos de pessoas que ficaram cegas, perderam partes do dedo, da mão, tá? Além de queimaduras muito graves, tá? Então, é uma coisa muito séria, por isso que a professora Natália traz essas práticas para a gente revisar. E dentre as práticas, ela mencionou bastante o diagrama de Rommel. Esse diagrama, ele nos traz algumas informações importantes sobre aquela solução, né? Aquele líquido que nós estamos manuseando. Então, para esse primeiro roteiro de aprendizado, a primeira questão que ela traz para nós é, a partir de uma ficha FISPIC, a gente preencher e levantar alguns dados, digamos assim, né? Do ácido em questão, tá? Então, como primeiro exercício desse roteiro, a gente tem o pedido, né, de preenchimento do diagrama de Rommel e também sugerir 3 pictogramas para essa ficha FISPIC, tá? Se vocês forem olhar, essa parte ela está em branco, justamente para a gente fazer esse diagrama e esses pictogramas, tá? Então, como vocês lembram do que ela falou e do capítulo do livro também, capítulo 1 do livro, a gente tem o diagrama composto por esse losango, na verdade, né, que tá aqui na tela, tá? Então, eu tenho essa parte vermelha, que vai ser sempre vermelha, que é referente à inflamabilidade daquela solução. Esse em azul é referente ao risco risco à saúde da solução. O amarelo é sobre a reatividade da solução. E esse branco aqui de baixo é em relação aos riscos específicos daquela solução. Então, como ela já trouxe no roteiro de vocês, podem abrir o PDF ali do e-mail que eu mandei, ela tem toda uma ficha, através da leitura daquela ficha, a gente consegue identificar
esses 4 itens, tá? Então, como vocês viram, no roteiro tá tudo em branco aqui, tá? Pra gente preencher. Então, por que eu coloquei 0 aqui? Porque se vocês forem olhar na página 9, se eu não me engano, do livro, lá ele tem todos esses quadradinhos aqui do diagrama Romel, sempre vai de 0 a 4, tá? Então, ele tem a especificação de cada um dos itens. E pela ficha FISPIC, na página 9, desculpa, da ficha, a página do livro não é a 9, eu não me lembro agora, tem que dar uma olhada ali depois. A página 9 do roteiro diz que esse ácido que a gente está manuseando, ele não é inflamável, tá? Então, por isso que eu coloquei um 0 aqui. Em relação à página 8 aqui, desculpa. Em relação ao risco à saúde desse ácido, a gente vê pela página 9 que ele tem um risco extremamente perigoso, porque é uma substância que é classificada, né, conforme a professora Natália trouxe em aula, que em exposição curta a essa substância, ela pode causar danos à saúde, por isso que ela é classificada como item 3, que é extremamente perigoso, tá? Em relação à reatividade aqui do nosso ácido, na página 9 do roteiro, a gente tem as informações necessárias para para a identificação desse risco aqui, tá? Então, a reatividade dele é considerada 1, porque ele é instável quando aquecido, tá? Então, quando você mexe temperatura e pressão dessa solução, ela se torna uma solução instável. E, para finalizar, esse ácido aqui é referente a ácidos. Então, como o nome da própria solução diz que é ácido, então a gente coloca essa sigla aqui, também consta no livro, tá? E os pictogramas aqui que a gente trouxe, também está no livro, junto, na mesma página que o diagrama de Romel. E a gente trouxe os 3 aqui que se referem a essa solução ácida, né? Então, tem risco de corrosão, porque ele tem esse risco de dano à saúde, né? Se vocês forem olhar pela ficha FISPIC, ele traz uma condição de corrosão. Tem esse pictograma de perigo e de cuidado também, tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nessas opções de pictogramas, porque você bate o olho e já consegue identificar que não é qualquer solução, tá? O item 2 da atividade é o seguinte: você precisa preparar uma solução de ácido clorídrico. Quais cuidados irá tomar a partir dos seus conhecimentos e desta ficha FISPIC? Então, analisando toda essa ficha que ela traz no roteiro e com as dicas, né, e os conhecimentos que a professora Natália trouxe nas aulas dela, você vai relacionar o que você tem que preparar antes de cuidados e EPIs para poder mexer nessa solução de ácido clorídrico. Então, algumas relações que a gente pode sugerir aqui para vocês uso de luva, óculos, jaleco de manga comprida, essencial, tá? E manusear esse produto em capela. Quem não conhece a capela, ela falou na live, ela deu algumas dicas, tá? Se vocês não assistiram, é importante que assistam a live dela, tá gravada. Armazenar em frasco de vidro, porque alguns elementos químicos, eles reagem a plástico ou a metal ou até mesmo vidro. Então, você tem que prestar atenção nisso para saber qual que é o frasco que você vai usar. Descartar de algum reagente em excesso
em um frasco de descarte para posteriormente ser enviado à empresa responsável. Nunca descartar produtos, soluções de químicos, né, no esgoto, tá? Pode dar um problema muito sério. Lavagem de vidrarias com cuidado e ainda com o uso dos EPIs. E posteriormente descarte das luvas que vocês utilizaram. Faltou aqui só comentar que o sapato fechado e calças compridas também são bastante importantes, tá? O terceiro item desse roteiro, ele é o seguinte. Esta parece ser uma substância perigosa. Quais são as possíveis aplicações de uso? Então, esse ácido clorídrico, qual que para que eu uso um ácido desses e sendo que ela é tão perigosa, né? Então, a partir dessas duas fontes que vocês têm aí no material que eu mandei por e-mail de vocês, agora nesse e-mail, vocês conseguem dar uma pesquisada um pouco mais profunda. Mas, basicamente, o ácido clorídrico, ele pode ser usado na limpeza e decapagem de metais, na produção de tintas, couros e corantes, em limpeza de pisos, paredes de pedra e de azulejos, entre outros. Além disso, o ácido clorídrico é o principal componente do suco gástrico presente em nosso estômago, sendo assim o responsável por facilitar a digestão dos alimentos. E uma observação, caso os alunos tenham interesse, segue duas fichas FIPSC da mesma substância, de duas empresas diferentes. Então, aqui, esses dois links aqui são de outras fichas FIPSC de empresas diferentes, né? Sobre a mesma solução, tá? Pessoal, dessa semana aqui, desse roteiro, eram esses três questionamentos básicos, tá? Para vocês aplicarem essas ideias do roteiro, do conteúdo dessa semana, tá? A gente se encontra no encontro online e é importante que vocês mantenham as atividades em dia, tá certo? Qualquer dúvida, me mandem um e-mail. Até semana que vem.